seu ânimo, sua capacidade de trabalhar perdas e frustrações, sua capacidade de sonhar e de fazer da vida um espetáculo único e imperdível. O ser humano moderno está fazendo da sua história um espetáculo de estresse. E vocês têm de saber que os líderes espirituais têm mais risco do que a média para desenvolver transtornos psiquiátricos. De acordo com o Instituto Schaefer, 70% dos líderes lutam quase que diariamente contra a depressão. 71% têm o cérebro esgotado. 80% têm dificuldade de relaxar, aplaudir a vida, porque a liderança desenvolveu uma dificuldade de contemplar o belo, de abraçar, de apostar na vida, prejudicando inclusive sua qualidade de vida e as suas relações familiares. Muitos líderes falam das suas vitórias, das suas conquistas, dos seus êxitos, mas quando você vai conversar com eles a sós sobre o que ocorre nos bastidores da sua mente, você vai ver dores nunca antes verbalizadas, perdas, angústias, crises que não conseguem atingir o palco das palavras, ficam nos bastidores de nossas mentes. 70% também dos líderes apontam que, infelizmente, quase não têm amigos. Muitos não têm nenhum amigo. Como vocês podem ser líderes se não têm coragem de falar das lágrimas que vocês choraram, das perdas que sofreram nos dias mais tristes da sua história? Não é possível. Cuidado. Vocês estão cuidando de pessoas, mas se não tiver um caso de amor com a sua saúde emocional, são carrascos de silêncios. E eu não estou aqui para falar de coach. Hoje o coach virou uma parafernália. As pessoas falam, motivam, animam, mas no calor da segunda-feira os problemas retornam. E eu não estou dando aqui uma conferência para vocês também. Estou dando um treinamento. Vai ser rápido, muito rápido, de 1h15, mas é um treinamento básico de gestão da emoção. A não ser que vocês queiram ser meus espectadores e não meus alunos. O que querem ser? Alunos ou espectadores? Então eu sou um professor rigoroso. Eu vou provocar vocês e ao mesmo tempo gostaria que vocês usassem a maneira como eu falo como uma pedagogia para ajudar e formar novos líderes. Um líder, como Silas disse, ensina. E alguém que ensina é alguém que indaga, pergunta, questiona, enquanto profere as suas palavras. E um personagem famosíssimo, o mais famoso da história, a criança mais aplaudida de todos os tempos, comemorado nos natais, o homem que mudou o traçado da humanidade, ele é o menos conhecido no teatro da sua mente. Como psiquiatra e pesquisador, inclusive de uma das áreas que brilhantes pensadores como Freud, Piaget, Vygotsky, Hegel, Sartre não tiveram oportunidade de estudar, que é o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu, que representa o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, a autodeterminação, os papéis conscientes e inconscientes da memória, em destaque os tipos de pensamentos e os fenômenos que atuam em milésimos de segundos para construir o mundo das ideias. Como alguém que entrou nessa seara e escreveu mais de 3.000 páginas num país que não valoriza os seus cientistas, ainda mais ciência básica, antes de publicar meu primeiro livro, e que estuda não apenas esses fenômenos, mas também o processo de formação de pensadores, como Einstein libertou seu imaginário para construir sua teoria da relatividade e outros fenômenos, como Freud rompeu o cárcere da rotina como neurologista e também desenvolveu o mundo das ideias. Eu fui até esse personagem chamado Jesus e estudei suas biografias sobre vários ângulos para saber se ele era um ser humano de notável intelectualidade ou alguém de seu menor valor,
produzida por um grupo de galileus que queriam se libertar do jugo de Tibério César. Como um cético e um crítico, me arrisquei a entrar nessa seara. Talvez fui o primeiro a entrar nessa seara, sob os ângulos da psiquiatria, psicologia e sociologia. Se estivesse na época da Inquisição, talvez seria um dos primeiros a ser atirado na fogueira. Mas eu fiquei impressionado, porque a maneira como este homem falava e ensinava não era baseado na verdade absoluta. Sim, ele falava de verdades plenas, mas ele questionava constantemente os seus alunos. Ele ensinava perguntando: o que diz o povo que eu sou? O povo sabia quem ele era. Ele sabia do que se falava. Para Judas Iscariotes: amigo, para que vieste? Ele sabia que ele estava lá para atraí-lo. Mas por que ele perguntava? Porque um grande líder, ele não dá respostas prontas. Ele estimula o ser humano a fazer a mais importante viagem, uma viagem para dentro de si mesmo. Se você apenas der respostas prontas, você vai gerar uma plateia de espectadores passivos, que não vai ter autonomia, que não vai se reinventar nas dificuldades. Agora veja bem, o mestre dos mestres, ele escolheu uma estirpe de jovens que provavelmente você não queria tê-los no seu time. Se você fosse um professor, não queria tê-los na sua sala de aula. E se você quisesse que os seus sonhos, os seus projetos pudessem ter volume, densidade e continuidade, talvez você não chamaria personagens com aquele perfil psicológico. Imagine Pedro. Pedro era imperativo, tenso, ansioso, irritadíssimo. João, que todos dizem que era o melhor dos discípulos, ele era bipolar. No momento era tranquilo e sereno e generoso. No outro, teve a coragem de propor para o seu mestre que aqueles que não davam com ele morressem, chamuscado. Tomé era paranoico, desconfiava da própria sombra, uma pessoa que não confiava em ninguém, nem ele mesmo. Tinha ideias de perseguição. Judas Iscariotes não era transparente, embora fosse o mais culto, o mais dosado, o mais sereno. Tinha o mais grave defeito da personalidade, embora com características nobres. Uma pessoa que não é transparente, que não mapeia os seus fantasmas mentais, vai levar para o seu túmulo os seus conflitos. Se você não tiver coragem de mapear suas angústias, os seus conflitos, os seus medos, se você não conseguir mapear os pensamentos perturbadores que te asfixiam, muito provavelmente você vai arrastar os cárceres mentais e será aprisionado a vida toda. Mateus talvez estivesse nos dias de hoje, fosse pego pela Lava Jato. Eita, Jesus Cristo! Toma, Mateuzinho aí. Quando ele foi chamado, houve dissensão entre os fariseus. Você teria coragem de convidar um time desses para segui-lo? Mas, por incrível que pareça, sob os ângulos da psiquiatria, psicologia e psicopedagogia, foi esse tipo de jovem que ele chamou para segui-lo. Ele convidou, ele nunca impôs as suas ideias. Um líder expõe o que pensa, não impõe o que pensa. Meu Deus. Se vocês imporem muito o que pensa para os seus filhos, muitos provavelmente eles vão viver na sua sombra. Põe o que pensa, né? E um grande líder é capaz de transferir aquilo que o dinheiro não pode comprar, o capital das suas experiências. Veja bem, no último jantar, era para ele não ter apetite, porque quando uma pessoa está em situação de estresse agudo, é impossível ele raciocinar e comer. Mas ele comeu porque ele sabia gerir a sua emoção. Ele se doava, diminuindo a expectativa do retorno. E ele
sabia que se ele comprasse aquilo que não lhe pertencia, ou seja, se ele comprasse as atitudes tolas, débeis, agressivas, conflitantes dos seus discípulos, ele não sobreviveria. Portanto, como líder, ele se doava, mas sabia filtrar estímulos estressantes. E se você não aprender a filtrar estímulos estressantes, isso é mais sério do que você não filtrar a água que você bebe. Nós aumentamos em 30 anos a vida média nos últimos 70 anos. Na década de 50 do século passado, os homens viviam em torno de 40 a 45 anos. As mulheres sempre viveram mais que os homens, viviam em torno de 50 anos. As vacinas, as medidas sanitárias, o combate a bactérias e vírus elevou a vida média. Filtrar, ou seja, você deixar de se contaminar é muito importante. Agora, é muito interessante que nós não filtramos os estímulos estressantes. Nós compramos aquilo que não nos pertence, porque o nosso eu é imaturo, o nosso eu não consegue exercer plenamente a sua livre decisão, a sua capacidade de escolha. Se alguém te ofender, você paga caro, estraga todo dia. Se alguém te criticou, estraga a semana. Se alguém te traiu, estraga uma vida. O nosso eu, ele tem graves problemas na sua formação, na sua capacidade de estruturar a sua gestão sobre o mais complexo dos mundos, a mente humana. A única empresa que não pode falir, ela não tem um grande executivo, indicando que a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. A educação ensina matemática, física, química, biologia, depois nas universidades as competências técnicas, mas não ensina o ser humano, por exemplo, a impugnar pensamentos perturbadores. E se você não impugna, não discorda, não confronta, eles são registrados e não podem ser mais deletados. E nós não sabíamos disso porque os grandes teóricos não haviam estudado essa fronteira complexa da construção de pensamentos. Então não produzimos vacinas para nos proteger, vacinas emocionais para nos proteger contra o desenvolvimento de transtornos psíquicos. Por isso líderes adoecem. Por isso, entre as especialidades médicas, a psiquiatria é a mais exposta a desenvolver transtornos mentais, inclusive suicídio. Por isso, líderes como vocês também estão mais predispostos. Juízes, que eu dou treinamento com frequência, militares de alta patente, com grande responsabilidade, se não aprenderem a se proteger, a sua profissão se torna um canteiro de estresse, de angústia, de esgotamento cerebral. Filtrar estímulos estressantes, gerenciar a nossa mente é muito importante. Nunca se esqueça, o teu eu, ele todos os dias tem a responsabilidade de dirigir o seu próprio script. Você não pode comprar aquilo que não te pertence. Se alguém te caluniou, te criticou, te ofendeu, tua paz vale ouro, o resto é insignificante. Glória a Deus. Quem de hoje em diante vai mudar a sua história em relação a esses pontos? Levante as mãos. Eu não confio em vocês. Não vai funcionar. Vocês estão num treinamento, vou repetir mesmos comportamentos. Alguém vai te ofender, você vai comprar. Alguém vai te discordar, caluniar, você vai comprar. Porque nós estamos viciados a pagar caro aquilo que não nos pertence. Somos consumidores emocionais irresponsáveis. Quem já escreveu sua biografia aqui? Levante as mãos. Errado, todos vocês já escreveram. E uma biografia não autorizada, produzida por um fenômeno inconsciente chamado RAM, Registro Automático da Memória. Podemos repetir? Registro Automático da Memória. Roberto Carlos, certa vez, impugnou o seu biógrafo não autorizado porque, independente dos motivos, talvez achasse que a sua biografia não condizia com a sua realidade ou não queria revelar certos fenômenos, certas particularidades.
Mas o que ele não sabia é que no cérebro humano há um fenômeno inconsciente e implacável que registra tudo que você pensa. Cada pensamento lúcido, cada pensamento estúpido também. Cada ideia que te liberta e cada ideia que te asfixia. Cada emoção que financia o prazer e cada emoção que financia a fobia, autopunição, angústia. Todos os dias há um fenômeno implacável arquivando a sua história, formando as janelas da memória que vão estruturando a sua personalidade. Por isso que, se você não cuidar do que você pensa, do que você sente, provavelmente você é um ser humano, ainda que seja ótimo para a sociedade, um algoz de si mesmo, alguém irresponsável como consumidor emocional. Se você produz um pensamento perturbador, naquele exato momento você tende a ser teu advogado de defesa. Há pouco tempo, esse mês ainda, eu dei um treinamento para mais de 150 juízes de todo o Brasil, que foram enviados a partir da Associação de Magistrados do Brasil, para que eles possam ser embaixadores do programa Você Insubstituível, para que esse programa pudesse funcionar como uma espécie de vacina emocional para a prevenção de suicídios e de transtornos emocionais. E foi muito interessante, falando com pessoas do mais alto nível intelectual e jurídico do país. Eu perguntei para eles: no fórum da sua mente existe um advogado de defesa? Não havia um advogado de defesa. Existe promotores, autopunição, autocobrança, existem pensamentos perturbadores, mas o nosso eu não foi treinado para defendermos contra todo o lixo mental, todos os cárceres que se abrem em nossa mente. Por exemplo, quem toma banho aqui? Levante as mãos. Que tipo de banho? Banho físico ou banho emocional? Quem toma 2 banhos por dia físico? Levante as mãos. 3. Não vou perguntar quem toma 4. Se falar que toma 4, eu tenho que conversar com você. Talvez você tenha toque, transtorno obsessivo compulsivo. Eu já tive, nas minhas mais de 20 mil sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos, atendendo casos graves, eu já tive paciente que tomava 40 banhos por dia. E tomavam porque o eu não conseguia proteger a emoção, desenvolver o toque, transtorno obsessivo, que são pensamentos repetitivos, compulsivos, que se materializa no ritual comportamental. Eu vou explicar para vocês. Não apenas o eu, como nós sempre acreditamos, produz pensamentos. Você pensa apenas o que quer pensar? Você pensa as ideias apenas que você elabora? Sim ou não? Então quem pensa o resto? Por favor, nós estamos aqui numa sala de aula, vocês estão sendo treinados. Quem pensa o resto? Não olha para o campo da espiritualidade agora. Vamos olhar para o campo da psicologia e psiquiatria. Quem pensa o resto? Alguém é cineasta aqui? Errado. Todos vocês são cineastas. Quem faz de vez em quando aqui na sua mente um filme de terror? Levante as mãos. Cineastas de filme de terror? Mas por que a nossa mente, que deveria ser uma lagoa plácida, uma terra de flores e de jardins, muitas vezes se converte num deserto, num calabouço escuro? Por que produzimos tantas ideias que nós não queremos construí-las, tantos pensamentos que nos perturbam e nos asfixiam, que nós não confeccionamos diretamente? Quem produz essa miscelânea e que faz com que as pessoas vão perdendo pouco a pouco o prazer de viver o encanto pela vida? Há 4 fenômenos que lê a memória e constrói cadeias de pensamentos sem autorização do eu. São fenômenos inconscientes que, como eu disse, não haviam sido estudados pelos brilhantes teóricos do passado, mas hoje nós estamos muito claros, de acordo com a teoria da inteligência multifocal, sobre eles. Número 1, repitam comigo: gatilho da memória. Gatilho da memória.
2. Janelas da memória. Janelas da memória. Há 3 tipos de janelas, que são arquivos: janelas traumáticas ou killer, light ou saudáveis, e janelas neutras. Mais de 90% são janelas ou arquivos neutros, que não tem conteúdo emocional, que tem milhões de dados, centenas de milhões que vocês aprenderam ao longo da vida, mas não tem angústia, não tem prazeres, não tem fobia, não tem segurança, são neutros. Terceiro fenômeno, âncora da memória. Âncora da memória. A âncora tem um papel muito importante. Se a âncora se fecha demais, o Homo sapiens se torna Homo bios, instintivo. Por exemplo, alguém que tem glossofobia, viram falar já? Medo de falar em público. O preletor sabe toda a matéria, tem todo o conhecimento nos arquivos, conseguiu falar na sala de casa com maestria. Quando ele pisa no palco, no exato momento em que ele vai começar a sua conferência, ele vê alguém bocejando, ou então ele vê alguém distraído, detona o gatilho, primeiro copiloto, gatilho da memória, abre uma janela, killer e não light. O volume de tensão faz com que a âncora da memória feche o circuito. Naquele momento, o Homo sapiens, o ser pensante, se torna Homo bios, tal qual um africano nas savanas, que está diante de uma fera prestes a devorá-lo. Quando ele contempla a fera, detona o gatilho, abre a janela killer, o volume de tensão fecha o circuito, porque não interessa pensar. A âncora fechou o circuito porque há 2 reações básicas: ou lutar ou fugir. É o mecanismo de proteção da mente humana. Em situação de alto risco, sempre o circuito se fecha para que possamos preservar a vida. Todas as pessoas que fecham demais o circuito, elas bloqueiam o seu potencial intelectual, bloqueiam sua espontaneidade, seu prazer de viver, sua criatividade, porque a âncora se fixou, se ancorou numa janela traumática, seja qual for. Medo do que os outros pensam e falam de si. Sabe como é que chama? Alodoxafobia, medo de lugar fechado, claustrofobia, aracnofobia, medo de aranhas. Tem pessoas que têm os medos mais bizarros. Há pessoas que têm medo, que acham que quando olham para as nuvens, que vão cair para o alto, ou para um ralo que vai ser absorvido, ou vai colocar combustível num posto de gasolina e acha que vai explodir o tanque. Elas criam seus cárceres mentais. Claro, não é o eu que cria, são os 4 copilotos que acabam usurpando os instrumentos de navegação, fazendo com que a aeronave mental siga rotas não programadas e acidentes. Então, cuidado, quando a âncora se fecha, o ser humano deixa de ser alguém que tem liberdade para construir ideias e se torna instintivo. Quantas vezes no teatro da sala de casa teu filho te desafia e ao invés de você dar uma resposta brilhante, pensar antes de reagir, dar uma lição notável dizendo que você aposta nele apesar de decepcioná-lo, você reage como predador dele. Ele te provocou, detonou o gatilho, abriu a janela, a âncora abriu ou fechou o circuito? Fechou o circuito. Naquele momento você eleva o tom de voz, você machuca, você pressiona, você humilha. Quantas vezes os casais começam o seu relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos? Prometeram diante de um líder religioso que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna se amariam, só que esqueceram de dizer que nos focos de tensão eles se digladiariam, se tornando predador ou presa um do outro, porque fechou o circuito da memória. Quando eu descobri essa síndrome predador-presa, eu percebi por que a nossa espécie é tão paradoxal. Por que a nossa espécie aqui tem plena consciência que a vida é bela e breve como gotas de orvalhos, que por instantes aparecem na mais insidiosa manhã e se dissipam aos primeiros raios solares do tempo.
Por que nós causamos tantos problemas, machucamos tanto e nos machucamos de maneira irresponsável? Porque mecanismos primitivos do cérebro podem fazer com que o livre-arbítrio, ou a capacidade de escolha, ou a capacidade de autocontrole seja dilacerada, ou seja esgotada como o gelo que derrete no sol do meio-dia. Cuidado. Muitas vezes você machuca as pessoas que mais amam, e muito provavelmente muitos aqui precisam resgatar pessoas caras que abandonaram pelo caminho. Você não abandona alguém apenas pela indiferença, abandona quando critica demais, quando aponta falha demais. Quem é um especialista em apontar falhas e erros está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para formar líderes brilhantes, mentes saudáveis. Por isso que o homem mais inteligente que pisou nessa terra, e eu escrevi um romance psiquiátrico sobre ele, que deve se tornar um seriado internacional. Nós estamos discutindo com a Amazon Prime, o homem mais inteligente da história. Quem é? Que muitos falam, mas pouco conhecem as ferramentas que ele utilizou. Ele nunca expunha publicamente o erro de ninguém. Que homem é esse que era capaz de transformar prostitutas em rainhas e leprosos em príncipes? Que homem é esse que no exato momento em quando Judas, como eles disse, o beijou, era para detonar o gatilho, abrir uma janela, killer, e o circuito da memória se fechar, e ele agir por instinto? E o quarto fenômeno, alto fluxo, só ler e reler aquela área, era para ele agredir o seu aluno errático, era para ele puni-lo, mas para espanto das ciências humanas, ele filtrou estímulos estressantes, ele não comprou aquilo que não lhe pertencia, ele olhou para o seu traidor e o exaltou, o chamou de amigo. Nunca na história alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. E por isso que eu me curvei aos pés desse homem, me lembrando de Freud, quando Jung, Adler e outros o criticaram em relação à teoria psicanalítica. Freud, uma das mentes mais brilhantes que pisou nessa terra, excluiu os seus amigos da família psicanalítica. Einstein, Albert Einstein, talvez a mente mais incrível da ciência, ele internou um filho no manicômio, num hospital psiquiátrico, e o visitou apenas uma vez, o abandonou. O homem que mais conheceu as forças do universo físico foi derrotado pelas forças do universo mais complexo, o planeta chamado emoção, o medo de lidar com o seu sentimento de impotência, o ambiente tétrico de um manicômio, as crises, delírios, alucinações do filho que rompia os parâmetros da realidade, fez Einstein recuar. Mas por incrível que pareça, lá no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, quando o homem mais inteligente da história foi traído, ele chamou Judas de amigo, porque ele não tinha medo de ser traído, ele tinha medo de fato de perder um amigo. E ainda fez a arte da pergunta no nível em que o grande questionador da filosofia, o mestre das perguntas, Sócrates, jamais imaginou. Amigo, por que você está aqui? Ele estava querendo proteger a emoção de Judas, para que quando Judas saísse dali, ele não atentasse contra a sua própria vida. Pedro negou 3 vezes, e a terceira vez ele foi às raiz da blasfêmia. E os escritores pouparam o que ele disse. O erro de Pedro não foi menos grave do que o erro de Judas.
e poderia também gerar um suicídio. Algumas pessoas suicidaram quando você estuda as Escrituras. Sansão, Saul, Judas. Quando fecha o circuito da memória, o ser humano não consegue pensar. Ou ele agride, ou ele se autoagride. Ou ele luta e foge, ou ele acaba se punindo como um carrasco de si mesmo. Por isso, você tem de saber que é imperfeito, convivendo com pessoas imperfeitas. Abrace mais e julgue menos. Dê tantas chances quantas necessárias para quem você ama e com quem você convive. Quando Judas saiu, ele jogou as 30 moedas de prata. Era o preço de um escravo. Sob o ângulo sociológico, uma pessoa tão grande não poderia valer tão pouco, indicando que Judas não queria, provavelmente traí-lo, mas provocá-lo a se rebelar contra o Império Romano. Judas atirou as moedas de prata, quase se torna, à semelhança de Pedro, uma das mentes mais incríveis que mudou o traçado da humanidade. Mas infelizmente, no meio do caminho, nuvens de pensamentos perturbadores detonaram o gatilho, abriu uma janela que o volume de tensão do sentimento de culpa foi tão grande que fechou o circuito da memória e o quarto copiloto, o alto fluxo, só lia e relia aquela área. E ele achou que não valia a pena mais viver. Ele se esqueceu que o seu mestre o chamou de amigo, que o seu mestre era profundamente preocupado com ele. Ele cobrou demais de si mesmo. Infelizmente, tirou a própria vida. Eu quero perguntar aqui: quem cobra demais dos outros? Levante as mãos. Seja honesto, estão no meu treinamento. Tem gente que cobra tanto que nem consegue levantar as mãos direito. Agora, a pergunta que não pode calar: quem é que cobra demais de si mesmo? Levante as mãos. A grande maioria. A grande maioria. Quem não levantou as mãos, talvez esqueceu de levantá-las. Vocês gostariam de ter um gerente cobrando todos os dias, um gerente de uma financeira, todos os dias uma dívida, se porventura vocês a devem? Gostariam? Dia e noite. Tem pessoas que devem, quando toca o telefone, entra em pânico, porque detona o gatilho, abre a janela killer. Agora, toda pessoa que cobra demais de si criou um gerente atroz, que cobra uma dívida que frequentemente não deve e frequentemente não tem como pagar. Como é que vocês vão querer ter saúde emocional